Romanos, capítulo 3, versículo de número 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Amém. Queiram estar assentados, por favor. Eu quero, nesta manhã, trazer a palavra de Deus sobre este assunto que muito tem atingido o homem em todas as esferas da sua vida. Eu quero, nesta manhã, falar sobre o pecado. A palavra pecado, do latim peccatum, que significa erro, ação má, crime, ela está tão presente na nossa vida, que muitas vezes nós nem percebemos. Pecamos em palavras, pecamos em gestos, pecamos em atitudes, pecamos em pensamentos, pecamos das mais variadas formas possíveis. Nós estamos pecando. O vocábulo bíblico para pecado significa errar o alvo, significa não acertar aquilo que deveria ser acertado. Quando nós falamos de pecado, irmãos, naturalmente vem à nossa memória o Adão, a Eva, a serpente e aquela fruta que eles comeram. Mas o pecado, ele surgiu na história antes de Adão e Eva. O pecado, ele apareceu, ele surgiu em um ser que prestava uma adoração a Deus. Ele surgiu em um ser que a sua existência era para glorificar a Deus. Diz a Bíblia que um anjo, esse anjo um dia ele desejou ser igual a Deus. Ele colocou no seu coração a intenção de subir e estabelecer o seu trono acima do trono de Deus. A Bíblia registra em vários textos este desejo deste anjo. Em Isaías capítulo 14, verso 12, leia depois na sua casa. A Bíblia diz que este anjo, ele desejou subir acima do trono de Deus e estabelecer o trono dele, para receber para ele a adoração que era destinada somente a Deus. Ali, queridos, surgiu o pecado. Ali surgiu o pecado. Depois desta cena, depois desse acontecimento, esse anjo ele é expulso do céu. Deus então vem à terra, cria o homem, cria a mulher, os coloca no Éden, no jardim, e estabelece para o homem uma condição. E Deus diz: ficai aqui, comam de tudo que vocês desejarem comer, todas as frutas vocês têm acesso. Agora, somente de uma fruta, de uma árvore, não comam, porque certamente se comerem, vocês irão morrer. Tudo estava correndo muito bem, tudo estava se desenvolvendo muito bem.
Mas este anjo caído, este anjo que pecou inicialmente, observou a criação de Deus, observou o homem, observou a mulher. O desejo deste anjo caído era ser semelhante a Deus, e quando ele observa o homem e observa a mulher, ele se ira, porque o homem e a mulher foram feitos imagem e semelhança de Deus. Ele estava olhando para algo que ele desejava ser, ele estava olhando para algo que ele tentou ser, semelhante a Deus. Então diz a Bíblia que este anjo caído, Satanás, ele projeta um plano para derrubar, para destruir com a criação, com o homem e com a mulher. Ele chega em determinado dia para Eva, a engana e diz assim: por que você não come desse fruto? E ela diz: não podemos comer desse fruto, porque Deus disse que se comermos certamente morreremos. E ele então, induzido dentro de uma serpente, a engana Eva, e diz ela: não, pode comer, porque se você comer, você será igual a Deus, pode comer. E Eva, automaticamente enganada, come aquele fruto proibido. E diz a Bíblia que depois que ela come, ela vai até o seu marido Adão, oferece para ele, e ele também come, e ambos pecaram. Acontece algo, irmãos, que muitas vezes nós não mencionamos. Deus tinha um acesso a Adão, Adão tinha um acesso a Deus. Deus descia na viração do dia, ao entardecer, para ter um contato, para ter uma comunhão, para ter uma conversa com Adão. Nesse dia, no dia da queda, no dia do pecado de Adão e Eva, Deus desceu, só que Adão não estava no lugar costumeiro. Deus vem para ter uma conversa, um contato com Adão, e Adão não estava lá. E diz a Bíblia que Deus então sai à procura de Adão. Adão, aonde estás? Eva, aonde vocês estão? E de repente sai por detrás de um arbusto Adão e Eva, envergonhados, entristecidos, com a sua nudez tapada, chegam diante de Deus, e Deus pergunta: por que é que se esconderam? Por que se esconderam da minha presença? E eles então respondem. Adão olha para Deus e fala: Senhor, a mulher que tu me deste, ela me fez pecar. Automaticamente, o homem que caiu, o homem pecador, tenta transferir a culpa para Eva. E quando Eva é abordada a sua culpa, ela não aceita, ela fala: não, a serpente me enganou e eu comi. Um tenta jogar a culpa para outro, e Deus, observando aquela cena, Deus dá a sua sentença, e diz a Bíblia que foram expulsos do jardim do Éden. Deus dá uma sentença ao homem, e Deus diz: homem, a partir de hoje, você terá que trabalhar se você desejar se alimentar. O pão que você vai comer vai vir através do suor do teu rosto. Mulher, a partir de hoje, terás dores ao ter filho. Serpente, a partir de hoje, pelo resto da tua existência, irás rastejar sobre o teu ventre. E eu imagino o diabo saindo de fininho da história, tentando escapar da sentença de Deus, mas os olhos de Deus estão voltados a todos. Se para o homem tinha uma sentença, se para a mulher tinha uma sentença, se para a serpente tinha uma sentença, para o diabo também tinha uma sentença. Deus olha para ele e fala: Satanás, da semente desta mulher,
que hoje caiu, que hoje tombou, que hoje falhou, que hoje fracassou, da semente dela vai nascer um que vai ferir a tua cabeça. E diz a Bíblia que eles foram expulsos do jardim. E o pecado então entrou na humanidade. Adão fora o primeiro homem que Deus criou. Tudo aquilo que ele fora fazer, de uma forma automática, iria vir sobre as gerações subsequentes. Ou seja, se Adão acertasse, todos nós iríamos ter acertado. Mas como Adão errou, como Adão pecou, o pecado foi instaurado na humanidade, como se fosse um vírus que a partir de Adão começou a ser propagado. E por isso Paulo diz no texto que nós lemos: todos pecaram. Não existe um homem nessa terra que possa bater a mão no seu peito e dizer: eu não pequei. Não existe ninguém aqui nesta manhã que possa dizer: eu não errei, eu não pequei. Ninguém, nem o mais culto, nem o mais inteligente, nem o mais rico, nem o mais famoso, está livre disto que eu estou falando esta manhã, do pecado. Paulo diz: todos pecaram. Todos pecaram. Isso, queridos, é algo que não tem como você optar, não tem como você escolher. Quando uma criança nasce, ela já nasce inclinada para o pecado. Quando uma criança nasce, já nasce com ela a sua inclinação para o erro, para fazer a coisa errada. Na primeira oportunidade que ela tiver, ela vai desenvolver isso. Ela vai desenvolver. Pega uma criança, 2, 3 anos, a mãe fala: não jogue bola dentro de casa, e ele joga a bola, e quebra uma janela, quebra um vaso, e a mãe chega para ele e fala: quem foi que fez isso? Ele vai dizer: não fui eu. Já mentiu. O pecado está impregnado no ser humano. Não existe ninguém nessa terra que possa dizer: eu domino sobre o pecado, ou eu venço o pecado com as minhas próprias forças, com as minhas próprias condições. Não, não existe isso. Todos nós pecamos. E Paulo diz: e todos pecaram, e destituídos foram da presença do Senhor, do contato, da comunhão e da intimidade com Deus. Nós temos que entender, queridos, que quando o homem pecou, algumas consequências aconteceram. Como eu disse a princípio, o homem tinha um acesso a Deus, o homem tinha um contato com Deus, o homem conversava face a face com Deus, como eu estou falando com você agora, como eu estou conversando com você agora. Mas depois do pecado, o homem morreu em 2 aspectos. Primeiro, físico. O homem foi criado, projetado por Deus para não sentir dor. O homem foi criado, projetado por Deus para não morrer. Mas o pecado deixou o homem sujeito à morte. Não naquele momento, mas na sequência. Adão ficou sujeito à morte. E todos aqueles que vieram depois de Adão, da mesma forma, eu e você, somos sujeitos à morte. Estamos sujeitos à morte, fisicamente. Mas no segundo âmbito dessa morte que o homem teve, no âmbito espiritual, Adão tinha acesso a Deus, Adão tinha contato com Deus. O pecado veio e bloqueou, e quebrou, e aniquilou com essa intimidade que o homem tinha com o Senhor. Morreu espiritualmente. O homem ficou na terra e Deus no céu, e não havia mais um contato, não havia mais uma comunhão, não havia mais uma amizade entre o homem e Deus. Gerações passaram, gerações vieram,
e Deus no céu e o homem na terra. Perdeu-se o contato, perdeu-se a comunhão, perdeu-se a intimidade. O homem estava distante de Deus. E se existe algo que pode te afastar de Deus, isso se chama o pecado. Ficar um culto sem vir à igreja não vai te afastar de Deus. Deus conhece a tua realidade, sabe dos teus trabalhos, das tuas obrigações. Quem sabe você passou um dia corrido, não conseguiu orar. Ficar um momento sem orar, sem falar com Deus, não vai te afastar de Deus por completo. É claro que, se você viver em uma crescente, todo dia, não vem à igreja, não ora, isso vai te afastando, vai te afastando, vai te afastando. Mas existe algo que, se praticado instantaneamente, te afasta de Deus, é o pecado. O pecado tem este poder de nos afastar de Deus, de nos distanciar de Deus. Deus te trouxe aqui essa manhã para te dizer isso. Quem sabe você está distante de Deus e você não está percebendo. Quem sabe você está a 1 passo, a 2, 3 passos de Deus e você não está percebendo. Deus não quer que você esteja afastado dele. Deus deseja estar com a mão dele pegado à sua. Deus deseja andar contigo, estar contigo, falar contigo, conversar contigo. Deus deseja estar perto de ti 24 horas do teu dia. Deus deseja estar em contato contigo todos os momentos da tua vida. Entenda, querido, existe uma diferença entre andar com Deus e Deus andar com você. Deus deseja que você ande com Ele. A Bíblia diz, e Noé andava com Deus. Não era Deus que andava com Noé. Se fosse Deus que andasse com Noé, quem dirigia os passos era Noé, e Deus tinha que seguir, mas era Noé que andava com Deus. Deus guiava e Noé andava com Deus. Deus guiava e Noé seguia. Deus quer que a sua vida seja assim. Deus quer guiar você, Deus quer conduzir a tua vida, Deus quer conduzir a tua casa. Mas o pecado pode te afastar de Deus. O pecado pode criar uma distância entre você e Deus, e é nessa distância que o diabo entra e opera coisas que você nem imagina. Faz coisas na sua vida financeira, material, conjugal, espiritual, familiar. Cada dia que passa, se você vai perdendo o contato com a palavra, se você vai perdendo o contato com a oração, se você vai perdendo o contato com Deus, você vai abrindo distância de Deus, e é nessa distância que o diabo entra e realiza os projetos dele na nossa vida. Agora, quando você ora, quando você busca, quando você está na casa de Deus, a distância ela é aniquilada, aleluia. Você está perto de Deus. O diabo tenta, mas ele não consegue, porque do teu lado está o teu Deus, te protegendo, te guardando, te livrando. Meu irmão, não permita que o pecado coloque um espaço entre você e Deus. Aí você pergunta, mas Cleiton, é possível vencer o pecado? Deixa eu te responder, é possível. Diga para a pessoa que está ao seu lado, é possível. Aleluia, diga isso, é possível sim. Vencer o pecado é possível. Primeiro lugar, sabe como é que você vence o pecado? Entregando a tua vida totalmente nas mãos de Jesus, aceitando a Cristo. Aleluia. Quando o homem reconhece que é pecador, quando o homem reconhece que é falho, que é um homem de pecados, e aceita a Cristo, os seus pecados são perdoados. Os seus pecados por Deus são esquecidos. Os seus pecados por Deus são aniquilados. Quando o homem reconhece que é um pecador e aceita a Cristo, os seus pecados são perdoados. Mas espera aí, quer dizer então que se eu aceitar Jesus, vai vir sobre a minha vida um poder e eu nunca mais vou pecar? Não é isso que eu estou falando. Quando você aceita Cristo, os seus pecados são perdoados, mas não significa que você não vai pecar de novo. Mas qual é a diferença então? Vou te mostrar qual é a diferença. Antes de Cristo,
Antes de você entregar a sua vida para Cristo, você pecava, e estava nem aí, errava, entristecia Deus, e não estava nem aí, pecava, fazia coisa errada, e não sentia culpa. Mas hoje não, você tem Cristo na sua vida. Quando você erra, quando você falha, quando você peca, o Espírito Santo vem e não acusa, porque o Espírito Santo não é acusador, ele apenas te mostra: filho, você pecou, você errou, e instantaneamente, aleluia, o Espírito Santo te conduz à oração, e você dobra o teu joelho e fala: Deus, eu reconheço que errei. Antes de Jesus você pecava e não se arrependia, agora você entregou a tua vida a Cristo. Quando você falha, quando você erra, você se arrepende, e o nosso advogado, que é Jesus, intercede por nós junto ao Pai, aleluia. O Pai nos observa, o Pai nos olha, e quando Deus vai tomar alguma atitude em relação ao nosso pecado, o nosso advogado, que é Jesus, se levanta à destra de Deus e fala: Pai, todo o preço eu já paguei na cruz do Calvário, Ele não precisa pagar mais nada, aleluia. Aí está a diferença, meu irmão. Hoje, quando erramos, automaticamente reconhecemos: Deus, me perdoa, Deus, eu falhei, Deus, eu errei. E sabe o que Deus faz? Deus perdoa, Deus perdoa. Era para você ter dito glória a Deus agora, aleluia. Quando a gente peca, quando a gente erra e reconhece o nosso erro, Deus perdoa e está de braços abertos a nos receber em comunhão novamente com Ele, aleluia. Agora Deus conhece a nossa sinceridade. Não saia daqui essa manhã pensando: Deus perdoa, então eu vou fazer o que eu quiser, e depois é só pedir perdão. Não. Aceitar a Jesus garante perdão dos seus pecados, mas a partir do momento que você aceita Jesus, começa uma luta diária contra o pecado. Antes de Jesus, o pecado te condenava à morte. Antes de Jesus, o pecado, quando você cometia, te condenava à morte eterna, a ser distante de Deus eternamente. Você aceitou a Cristo, o pecado não te condena mais à morte. O pecado, ele não tem mais poder de culpa sobre a sua vida. O pecado, ele não gera mais em você o que gerava antes de Jesus. O pecado vai gerar em você arrependimento. Quando você peca hoje, você tem o Espírito de Deus e você se arrepende. Se anteriormente você não se arrependia, hoje você se arrepende, porque você tem a presença do Espírito de Deus na sua vida. Eu encerro essa palavra nesta manhã, essa reflexão, dizendo a você: o pecado existe, ele é real. Se não vigiarmos, se não orarmos, todos os dias caímos nele, pisamos nele, abraçamos a Ele, mesmo sem querer, mesmo sem desejar, a gente vai. Por quê? Porque nós somos tendenciosos ao pecado. O homem é inclinado ao pecado, mas quando aceitamos a Cristo, o Espírito Santo entra na nossa vida e nos coloca em equilíbrio. Mas se nos afastarmos de Deus, se não orarmos, se não lermos a Bíblia, se não estivermos nos cultos, se não estivermos em contato com Deus, cada dia a gente vai inclinando mais para o pecado. Ore, a partir de hoje diga: Deus, eu não quero pecar, eu não quero errar, mas se acontecer, eu quero estar com o meu coração arrependido e quebrantado diante da tua presença, pedindo perdão e crendo que Deus tem poder para te perdoar. É possível vencer o pecado? Claro que é, levando uma vida em conformidade com a palavra e tendo Cristo como o ser maior da tua vida. Amém, meus irmãos? Ficamos de pé nesse momento. Eu quero orar pela tua vida. O pecado gerou no homem um afastamento. O pecado gerou entre o homem e Deus uma distância. Mas eu sou grato a Deus, sabe por quê? Porque quando Jesus veio,
Ele aniquilou com essa distância. Quando Ele estava na cruz do Calvário, aleluia, com os braços abertos naquela cruz, aleluia, e quando Ele morre, eu consigo ver, com uma mão Jesus pegando na mão de Deus, com a outra mão pegando na mão da humanidade, aleluia, e fazendo a ligação, aleluia, tudo aquilo que estava entre Deus e o homem, caiu por terra, porque Jesus, aleluia, foi até o fim, aleluia. Se existe alguém aqui nesta manhã, que ainda não entregou a vida para Cristo, eu quero orar por você, eu quero orar por você, e orar para que Deus venha se esquecer dos seus pecados, para que Deus venha esquecer, aniquilar com as coisas erradas que você fez, porque a partir de hoje, para você que ainda não entregou a vida a Cristo, se você entregar, a partir de hoje é vida nova, a partir de hoje é vida nova. Temos alguém esta manhã que ainda não se decidiu? Eu vou à igreja, eu estou nos cultos, leio a Bíblia, faço as minhas orações, mas ainda não disse: Deus, eu te aceito como meu Salvador. Jesus, eu entrego a minha vida para ti. Tem alguém essa manhã que deseja fazer isso? Eu não vou chamar você para vir aqui na frente. Onde você está, apenas levante a tua mão, aleluia. Tem alguém que deseja tomar essa decisão? Aleluia, temos uma jovem ali, glória a Deus, com uma mão levantada e a outra sobre o seu coração. Todos, fechem os olhos. Oh, aleluia. Deus, nós reconhecemos que somos pecadores. Deus, nós reconhecemos que diariamente falhamos, Pai. Deus, nós reconhecemos que a nossa natureza é tendenciosa, a nossa natureza, Pai, é inclinada para o mal. Deus, nós reconhecemos que a nossa natureza é tendenciosa ao pecado, mas nós também reconhecemos, Pai, que quando entregamos a vida para Ti, aleluia, o Senhor vem e produz o ponto de equilíbrio. Pai, quando estamos em contato contigo através da oração, quando estamos em contato contigo na leitura da Tua palavra, a cada dia que tomamos essas atitudes, nos afastamos do pecado. Deus, cria em nós, gera em nós, ó Deus, um desejo de estar longe das coisas que não Te agradam. Gera em nós, ó Deus, uma convicção e uma coragem para renunciar o pecado, para renunciar aquilo que nos afasta de Ti. Queremos estar mais perto de Ti, ó Deus, e nesta manhã eu oro pelos Teus filhos que estão Te aceitando como único e suficiente Salvador. Escreve o nome dessas pessoas, Pai, no livro da vida, e eu tenho certeza que nesse exato momento há festa no céu, porque os pecados dessas pessoas estão sendo esquecidos por Ti, ó Deus, estão sendo apagados por Ti, ó Deus, e a partir de hoje é nova vida para essas pessoas. Pai, eu sei, nós sabemos que Te aceitar não é uma garantia de que nunca mais vamos pecar. Nós sabemos, Pai, que vamos pecar, mas sabemos também que a partir de agora nós temos um advogado. Nós temos um advogado que advoga as nossas causas e que está diante de Ti, ó Deus, nos defendendo. E esse advogado é Jesus. Pai, nós Te louvamos por tudo e Te pedimos: perdoa-nos. Se pecamos ontem, perdoa-nos. Se pecamos hoje, perdoa-nos. Se vamos pecar esta semana, perdoa-nos, ó Deus, porque o nosso maior desejo não é pecar. O nosso maior desejo é estar íntimos de Ti, estar perto de Ti. Deus, Te louvamos por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado e diga: se sinta perdoado, se sinta perdoado, porque Ele te perdoou. Vamos cantar, aleluia.